ter depressão é como ser um prisioneiro. É um medo que toma conta da gente, assim, que a gente não consegue explicar. Eu comecei a sentir muita angústia, quase me afogava, sabe? Sufocava. Um sentimento de impotência, de incapacidade. Parece que não existe ninguém mais, existe só você. Onde que está a depressão? Na alma. É uma dor difícil de entender. Muitas vezes a gente demora para perceber, para aceitar. E em todo o mundo, os casos de depressão estão aumentando, principalmente nas grandes cidades. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm a doença. Este ano, a Organização Mundial de Saúde levantou a depressão como o problema mais importante de saúde do planeta. A partir de hoje, o Bem-Estar vai investigar como a depressão aparece, quem está mais vulnerável, porque cada vez mais adolescentes, idosos e até crianças estão ficando deprimidos. Como reconhecer os sinais, as novidades nos tratamentos e os depoimentos de quem está passando e passou por isso. Porque qualquer um pode ter depressão. Muitos hoje têm depressão. E ninguém precisa sofrer. E ninguém precisa sofrer sozinho. Eu senti uma pressão muito forte em cima de mim. Ao mesmo tempo eu tinha que ser forte porque era eu e eu era o alicerce da casa e eu tinha que ser forte. A depressão da Jaqueline se manifestou depois que o marido perdeu o emprego. Minha vida não anda, minha vida não caminha, tá tudo desmoronando, ele perdeu o emprego, eu fiquei doente, minha condição financeira ficou muito ruim, eu não consegui enxergar o lado bom das coisas. Eu não parava de trabalhar. Eu emendava uma na outra, tinha dias que eram 12 horas, tinha dias que eram 14 horas. Por que você acha que você fazia isso? Pra mascarar minha tristeza. Estar triste faz parte da nossa vida. Ninguém vai passar isento de momentos mais difíceis, mas a depressão é muito mais do que tristeza. Quem está deprimido tem toda a sua vida comprometida. Quando esta sensação e esse sentimento, ele perdura, permanecendo na sua vida por longos períodos, tirando então de você a perspectiva de você reagir de uma forma adequada para combater esse processo básico crônico. A chave desse processo está aqui, no DNA. A depressão tem uma base genética. Você não vai ter o gene da depressão, você vai ter vários genes operando entre si. Situações de estresse ou acontecimentos traumáticos podem modificar os genes e abrir a porta para a doença. As pessoas expostas aos mesmos eventos estressantes na vida, algumas desenvolvem depressão e outras não. Existem desencadeantes familiares, pessoais, ambientais. O mais comum é o estresse crônico, insatisfação no trabalho, na família, não perceber as dificuldades que está tendo no dia a dia, a falta de dinheiro, isso leva à diminuição de serotonina. A serotonina é um dos neurotransmissores essenciais na comunicação entre os neurônios e que ajuda a produzir sensações de bem-estar. E o cérebro é como uma grande rede em que tudo está conectado. Quando falta serotonina, toda a transmissão de impulsos elétricos fica prejudicada. E com o tempo começam a aparecer reações em cadeia. O humor vai para baixo. Interfere no sono, interfere na alimentação, no sexo, interfere na sua capacidade de produção. Eu acabei desacreditando de tudo. Desacreditei de mim como mãe, de mim como esposa, de mim como profissional. Cuidar da minha filha já não tinha mais sentido, cuidar das coisas do meu marido não tinha. Em uma das minhas crises, eu fiquei trancada dentro do quarto, sem abrir a janela. E aí ela falou, mamãe, levanta daí. Ela abriu a janela e falou, olha o dia lindo que tá lá fora. Eu não via cor na vida, eu passava num lugar e eu via tudo escuro. Esse lugar escuro, o Matheus também frequentou. E tudo começou com as crises de ansiedade. A boca começa a ficar seca, você
Fica com algumas partes do corpo formigando, e aí você chora sem motivo. A depressão se instalou num período de muitas preocupações, estudo, trabalho e a chegada inesperada do filho, o Pedro, que agora está com 1 ano. Foi acumulando responsabilidades, muitas inclusive, e aí foi que começou a piorar. Comecei a perder vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer. Ele passou um período que eu olhava no olho dele, o olho dele era vazio. Você olhar para a pessoa e não ter brilho no olhar, não ter nada no olhar dele, assim. Sempre procurei também ficar no trabalho, porque para mim era melhor estar em volta das pessoas do que estar sozinho em casa. A empresa onde ele trabalha descobriu que vários funcionários estavam passando por situações parecidas. Muita gente com depressão. Tudo para ontem, tudo tem que ser muito rápido, uma responsabilidade com o trabalho, com as contas para serem pagas. A pressão da modernidade, não é, para um desempenho bom. E aí a gente foi investigar e percebeu que dentro dos departamentos também a gente estava com o pessoal mais fechado, mais isolado. Então começaram a acontecer as faltas e o baixo desempenho. A solução encontrada foi a terapia, oferecida aos trabalhadores dentro da empresa. A gente quer trabalhar os conflitos a longo prazo, não só o lado profissional, carreira, não só o lado familiar, é um conjunto. Então a gente quer cuidar da pessoa como um todo. E o número de atestados médicos já diminuiu. Esse último mês eu tive 1 falta. Eu já tinha de 5 a 4 faltas por mês. A gente pode dizer que você voltou a ter prazer em trabalhar? Sim, com toda certeza. Matheus também faz tratamento com psiquiatra e toma antidepressivos, assim como a Jaqueline, que enfrentou uma dificuldade muito comum para quem tem depressão, o preconceito. Ninguém entendia, nem eu mesma entendia. O que você pensou no começo, então? Frescura, é o que todo mundo pensa, né? E aí eu procurei me orientar. E o apoio do marido? O que foi nesse momento? Tudo, porque ele foi o meu ombro direito, meu ombro esquerdo, ele foi tudo. É essencial, assim, para ela saber que mesmo sem uma palavra, você tá ali disposto a ajudar, mesmo sem saber o que tá acontecendo lá dentro, assim, no interior dela. É melhor, às vezes, do que aquela palavra de sai dessa, você não precisa disso. Quero poder voltar a sorrir de verdade, poder olhar para frente, olhar para as pessoas e falar que eu venci. Para o Matheus, hoje é o sorriso do Pedro que dá vontade de seguir em frente. Me sinto mais animado, mais feliz e é muito bom estar se sentindo assim de novo. Vamos dizer assim, estar se sentindo vivo tanto por fora, tanto por dentro de novo. Quero que ele seja um homem feliz, vitorioso, que ele viva a vida dele. E rindo com aquelas covinhas dele lá no rosto.